Eu gostaria desde já que os irmãos pudessem abrir as suas Bíblias lá no livro de Atos, capítulo 17. Um texto, creio que bastante conhecido em nosso meio. Capítulo 17, a partir do versículo 16 ao versículo 31. Quem não tiver com a Bíblia pode acompanhar no slide, certo? E na minha Bíblia está dizendo assim, o subtítulo: O discurso de Paulo em Atenas. Diz assim, versículo 16: Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Por isso, dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos, também na praça, todos os dias, entre os que se encontravam ali. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, havendo quem perguntasse: que quer dizer esse tagarela? E outros: parece pregador de estranhos deuses, pois pregava a Jesus e a ressurreição. Então, tomando-o consigo, o levaram ao Areópago, dizendo: poderemos saber que nova doutrina é essa que ensinas, posto que nos trazes aos ouvidos coisas estranhas. Queremos saber o que vem a ser isso, pois todos os de Atenas e os estrangeiros residentes de outra coisa não cuidavam senão dizer ou ouvir as últimas novidades. Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: Senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque, passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar, no qual está inscrito: ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais, sem conhecer, é precisamente aquele que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus se porventura tateando possam achar, bem que não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda a parte, se arrependam, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Amém. Oremos. Senhor Jesus, te louvamos grandemente por esta mensagem tão abençoada. Que o Senhor se faça presente em nosso meio e fale, Senhor Jesus, conosco, não somente comigo, mas com cada um que veio aqui, Deus. Porque se elas estão aqui, se nós estamos aqui, não foi em vão. O Senhor nos trouxe com um propósito, Deus. Então fala, Senhor, verdadeiramente aos nossos corações. Em nome de Jesus, amém e amém. Amados, diante desse texto, nós podemos trazer diversas coisas. A palavra mesmo nos diz que a Bíblia ela é viva, e a palavra de Deus ela é viva, e por ela ser viva, ela nos mostra várias coisas através de apenas um texto, através de apenas uma passagem, certo?
E algo de grandioso que nos é observado nessa passagem, em outras passagens na Bíblia, no livro de Atos, sabe o que é, amados? É a soberania de Deus na vida do cristão. Porque nós precisamos entender, antes de tudo, o contexto em que a igreja moderna se insere. Porque muitas vezes, irmãos, nós observamos na igreja que nos púlpitos não se fala mais sobre a soberania de Deus da forma que tem que ser pregada. Muitas vezes é debatido no meio reformado sobre a soberania de Deus e a responsabilidade do homem. Muitas vezes é debatido sobre isso, mas não se fala, irmãos. O crente, ele não pensa mais na soberania de Deus, na onipotência de Deus, na onisciência de Deus, naquilo que Ele pode fazer, independente das circunstâncias em que estivermos. Não se crê mais da forma que tem que ser crida no Senhor Jesus Cristo. Muitas vezes nós cantamos, nós dizemos com a nossa boca: Senhor, faça a tua vontade, faça o que o Senhor achar melhor. Mas muitas vezes o nosso coração ele está distante de Deus. E muitas vezes nós depositamos a confiança em nós mesmos. E nós não cremos verdadeiramente na soberania do nosso Deus. E que não há outro além dele. Existe uma passagem lá em Provérbios capítulo 16, versículo 1, que diz assim: ao homem pertencem os planos do coração, mas do Senhor vem a resposta da língua. Ou seja, do Senhor vem a última palavra. O homem, ele traça os seus sonhos, ele traça os seus planos, mas do Senhor vem a última palavra, porque Deus, ele é soberano. E não há outro como o nosso Deus. Então nós precisamos colocar isso em mente em nossas vidas. Colocar em nossos corações e viver de uma forma diferenciada, para que as pessoas do mundo, elas possam verdadeiramente enxergar algo de diferente em nós. Elas possam enxergar que nós temos uma diferença, porque nós não devemos depositar confiança em nós mesmos, mas entender que há um Deus supremo, há um Deus soberano, que tudo pode em nossas vidas. Então, diante de tudo isso, eu faço uma pergunta a vocês, como está no slide. Nós temos realmente visto Deus como Deus soberano? Ou como um Deus que está ao nosso bel prazer, que faz o que nós queremos, que nós oramos, seja feita a tua vontade, mas no fundo a gente diz: não, Deus, mas que o Senhor faça a minha vontade. Então nós precisamos verdadeiramente ter um coração sincero, um coração contrito, um coração quebrantado diante desse nosso Deus, esse nosso Deus soberano. E aí vocês podem estar se perguntando: mas Ana Lívia, você fala tanto em soberania de Deus, mas o que seria na verdade essa soberania de Deus? Existe um teólogo que viveu no século XX, final do século XX, da Segunda Guerra Mundial em diante. E ele trabalhou e ele estudou muito a respeito da soberania de Deus. Ele dedicou a sua vida verdadeiramente em estudar o que seria essa soberania de Deus. E ele chegou à seguinte conclusão. Escutam só. Ele diz o seguinte: o que é soberania de Deus? Soberania de Deus, o que queremos dizer com essa expressão? Queremos afirmar a supremacia de Deus, a realeza de Deus, a divindade de Deus. Dizer que Deus é soberano é declarar que Deus é Deus. Dizer que Deus é soberano é declarar que Ele é o Altíssimo, o qual tudo faz segundo sua vontade no exército dos céus e entre os moradores da terra. Então, esse é o Deus a quem nós servimos. Como o apóstolo Paulo falou, não é um Deus feito por mãos humanas, mas é um Deus que está além disso. E nele nós vivemos, nós existimos. E se nós formos observar, como eu disse a vocês no início, a Bíblia ela está repleta, ela está recheada de passagens e mais passagens que falam sobre a respeito da soberania de Deus. Porque em tudo, Deus ele é soberano, no nosso respirar, no nosso falar, no nosso viver, no nosso morrer. Deus ele continua sendo soberano sobre tudo que há nessa terra.
E aí o livro de Atos, se nós formos parar para pensar, é um livro que mostra claramente a soberania de Deus na igreja, por exemplo. Porque nós somos a extensão da igreja de Cristo. Aquela igreja que surgiu há cerca de um pouco mais de 2000 anos atrás. Certo? Através do Pentecostes, em Atos 2. Então, em Atos é um belo livro em que nós observamos verdadeiramente a soberania de Deus na igreja. Além disso, em que nós observamos a soberania de Deus, sabe em quem, igreja? Em pessoas pecadoras como mim e como você. Nós claramente vimos, por exemplo, a soberania de Deus, sabe na vida de quem? De Estevão, sabia? A gente pode parar para pensar, mas Ana Lívia, Estevão, uma morte tão trágica, porque lá em Atos, para os que ainda não conseguiram fazer a conexão, Estevão, ele foi o primeiro mártir da igreja cristã. Estevão, ele foi apedrejado por pregar o evangelho. E aí a gente pode parar para pensar, mas meu Deus, que morte trágica por apedrejamento. Que situação difícil que esse homem enfrentou. Mas foi através da morte de Estevão que a igreja começou a ser perseguida e que a igreja se espalhou e que o evangelho ele foi anunciado como Jesus já havia pregado até os confins da terra. E sabe o que é isso, igreja? A soberania de Deus. Muitas vezes nós não entendemos, mas Deus ele continua sendo soberano, sim. Outro exemplo que nós podemos citar a respeito da vida de Pedro, dos outros discípulos. Lembro-me eu que preguei uma passagem aqui que falava de Jesus no Getsêmani. E lembro também de algo que eu citei, foi sobre os discípulos. Não sei se vocês estão lembrados. Mas que falava que os discípulos tinham fugido. Porque eles estavam amedrontados. Jesus tinha falado tanto em vida eterna, né? Tinha pregado. Eles tinham visto milagres e agora Jesus estava morto, crucificado. E o que foi que os discípulos fizeram? Ficaram ali defendendo Jesus? Foi isso? Não, eles o quê? Fugiram. Pedro fugiu e tantos outros fugiram. E aí em Atos nós vemos o quê? Homens corajosos, homens que verdadeiramente defenderam o evangelho de Cristo até a morte. Ou seja, eles foram transformados por quem? Por Jesus, através do Espírito Santo. E isso nos mostra o que, igreja? A soberania de Deus, que transforma homens covardes em homens que verdadeiramente renunciam tudo para pregar o Evangelho. Isso não é mérito deles, mas isso é soberania de Deus, nas coisas que muitas vezes nós não percebemos. Mas Deus ele está sendo soberano, igreja. Outro exemplo que nós podemos citar é no livro de Atos, a soberania de Deus sobre os gentios com a rejeição dos judeus. Porque a Bíblia diz o quê? Que ele, Jesus, veio para os seus. Quem eram os seus? Os judeus, mas os seus não o aceitaram. Se os seus tivessem aceitado, coitado de nós. Mas eles não aceitaram, porque Deus fez com que eles não aceitassem e a gente pudesse verdadeiramente ter a salvação. E isso representa o quê? No fim da história todinha, a soberania do nosso Deus. Então, se nós formos observando, no livro de Atos, em diversas passagens da Bíblia, nós observamos que no final tudo coopera para que Deus ele seja glorificado. E para que tudo coopere para o bem daqueles que amam a Deus. E por fim, nós chegamos a Atos capítulo 17, que foi o texto que nós lemos. Que fala sobre mais ou menos a segunda viagem missionária de Paulo. Porque para nós nos situarmos, Paulo, ele completou cerca de 3 viagens missionárias. E nessa passagem, quando Paulo ele vai a Atenas, é o início da sua segunda viagem missionária, certo? E se nós formos observar, quem era Paulo? Paulo ele era aquele que se alegrou a ver Estevão
sendo o quê? Apedrejado. Se alegrava em ver os cristãos serem o quê? Mortos, serem presos. Paulo era esse, que antes era chamado de Saulo. Mas Deus verdadeiramente teve um encontro com ele. E tudo isso representa o quê, igreja? A soberania de Deus na vida de um pobre homem pecador. E assim como Deus é soberano sobre a vida de Pedro, sobre a vida de Paulo, sobre a vida de tantos outros mostrados na Bíblia, Deus ele é soberano sobre as nossas vidas. Mas é necessário que nós possamos entender isso e descansar no Senhor, e entender essa soberania dEle. Não apenas cantar da boca para fora, falar em orações, sem estar verdadeiramente com o coração crente nisso, igreja. É verdadeiramente viver e entendendo que Deus ele é soberano, Ele é poderoso sobre tudo o que há. Amém? Então, nós podemos observar nessa passagem, como eu disse, que era a segunda viagem missionária de Paulo, certo? E Paulo ele estava chegando a Atenas. Nós sabemos que Atenas era a capital que representava o quê? A cultura, não é, da época, era a capital da Grécia, certo? E lá nós observava o quê? Que grandes filósofos tinham vindo de lá. A gente estuda isso na escola, né? Platão, Aristóteles, enfim. Ou seja, Paulo ele estava no berço da cultura considerada ocidental, certo? E nós observamos nessa passagem que Paulo, ele, como de costume, ele ia o quê? Primeiro nas sinagogas e começava a falar a respeito desse evangelho que um dia mudou ele, certo? E ele começava a falar de Jesus. E muitos que estavam ali, muitos curiosos, muitos filósofos da época, estoicos, como fala aqui, eles queriam saber, mas quem é esse tagarela? Quem é esse tagarela que fala de algo que nós não conhecemos? Traga-os aqui para a gente poder escutar o que é que ele tem a nos dizer. Então Paulo, com a ousadia vinda de quem? Do Espírito Santo, ele vai até esses filósofos e ele prega a verdade que salva, o Evangelho de Cristo. Porque aquele povo ele estava cego pelas suas vãs filosofias, cego pelas suas vãs verdades. Mas Paulo ele traz a verdadeira verdade, porque não há outra, amados. Nós vivemos num mundo de relativismo em que cada um faz do seu jeito, cada um pensa como quer, mas nós sabemos que isso não existe. Isso é cilada do inimigo para que você caia, porque só existe uma verdade, e a verdade é a palavra de Deus. E se nós não seguimos de acordo com o que está na palavra de Deus, nós teremos o quê? Um caminho, e esse caminho é de perdição. E é isso que Paulo estava trazendo para aquele povo pagão, para aquele povo que achava que detinha a verdade. E Paulo vai até eles e Paulo começa a dissertar. Começa de uma forma de como alguém que não quer nada e chega até o Evangelho, ao Evangelho de Cristo. E aí é interessante nós notarmos nessa passagem que algo muito interessante. E sabe qual é o que podemos notar de interessante nessa passagem? É que Paulo, ele foi alcançado pela soberania de Deus para defender, para falar da soberania de Deus. Vocês entenderam mais ou menos? Eu vou repetir. Paulo, ele foi alcançado pela soberania de Deus para falar a respeito dessa soberania de Deus. E Deus, ele nos alcança através da sua soberania para que possamos fazer a diferença e assim declarar a sua soberania pelo mundo. Amém? Então, se nós formos observar, Paulo ele começa dizendo: olha, eu vi que vocês têm uma estátua de um Deus desconhecido. E esse Deus desconhecido para vocês é o Deus que eu tenho para apresentá-los a vocês. E Paulo começa a dissertar a respeito do Evangelho de Cristo. E então, se nós formos observar no versículo 24, algo muito interessante que nós podemos
trazer para esta noite é que a soberania de Deus, ela está sobre a criação. Por quê? Vamos ler o versículo 24, que diz assim: o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas. Repetimos a segunda parte: não habita em santuários feitos por mãos humanas. Então, primeiro ponto que nós podemos trazer aqui é que a soberania de Deus, ela está sobre toda a criação. E Paulo, ele fala dessa soberania de Deus. Porque Deus, ele é o criador de tudo que há. Porque se nós formos estudar a respeito da história de Atenas, a respeito da história desses filósofos, muitos acreditavam que talvez pudesse existir deuses, ou um deus, não sei, mas que esses deuses, talvez eles não poderiam ser o criador de tudo. Então, que Deus é esse, né? Que deuses tão pequenos eram esses que eles criam. Mas Paulo, ele veio para dizer a eles que existia um Deus soberano, ou seja, não tem nenhum outro que se iguale a ele, e só existe ele. E que esse Deus, ele foi o quê? O criador, ele não é criatura, ele não foi criado, diferente dos deuses que eles criam. Mas ele era o quê? Ele era criador. E como Paulo relata aqui, como Lucas relata em Atos, ele foi o quê? O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sem extinção. Fez tudo, tudo que você imaginar. Deus, ele criou. E diz mais, sendo ele Senhor, ou seja, ele é dono, ele é soberano do céu e mais, da terra. Não habita em santuários feitos por mãos humanas. Amém, igreja? Se nós formos observar também o versículo 25, me perdoem. Nós também observamos Paulo declarando a soberania de Deus, falando a respeito da soberania de Deus. E olha o que ele diz no versículo 25. Deus, ele nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. Então Deus, ele é soberano sobre a sua vida, sobre a minha vida. Ele nos dá a vida, ele nos dá a respiração, ele nos dá o sustento, ele nos dá aquilo que precisamos e aquilo que nem imaginamos. Mas Deus, ele é soberano. E a palavra diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a esse Deus que é soberano. Então nós precisamos entender isso, colocar em nosso coração e descansar no Senhor e entender essa palavra e que não há outro além dele. Amém, igreja? E se nós formos observar também o versículo 26, Paulo também está falando a respeito da soberania desse Deus que um dia o salvou. E olha o que ele diz: de um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. Amados, é necessário entendermos que entre aquele povo pagão, eles acreditavam que eles eram superiores aos demais. Então, para eles era difícil entender como é que a gente é superior aos demais e como todos vieram de um só homem. Era difícil para eles entender, mas aqui Paulo nos mostra a soberania de Deus sobre o homem, o qual ele criou. Então, Deus, ele é soberano. Ele tudo pode para com as nossas vidas. E aqui nós observamos isso. Amém, igreja? Nós observamos também no versículo 27, quando Paulo diz assim: para buscarem a Deus, se porventura, tateando, possam achar, bem que não está longe de cada um de nós. Porque eles acreditavam em deuses distantes, deuses inalcançáveis,
Deuses que não se importavam com ele, não estavam nem aí, cada um fazia do seu jeito, cada um procurava a sua felicidade, a sua forma de pensar, a sua forma de agir, a sua forma de se portar, a sua forma de pensar. Mas Paulo, ele disse não, e é o que Deus nos mostra aqui, que Deus, ele está perto de nós. E Ele quer se revelar àqueles que verdadeiramente o buscam em espírito e em verdade. Esses são os segredos do Evangelho de Cristo. Isso são coisas que nós não vemos em religião nenhuma, amados. São coisas que só, mesmo assim, ainda se fez pequeno. Ainda se fez o menor de todos para nos salvar. E isso era difícil, sabe, de entender, de entrar na cabeça deles. Era realmente uma novidade. Mas como é que um Deus está acessível, está perto da gente? Como é que pode isso? Então, era novidade para eles. E nós observamos também no versículo 28, Paulo também falando da soberania de Deus. Ele diz assim: pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Então, Paulo ali estava querendo mostrar o quê? Que Deus, Ele é soberano sobre a vida de cada um. Deus, Ele é aquele Criador de todos os homens. E tudo Ele pode para com a vida de cada um. Deus, Ele é soberano. E é isso que Paulo quer nos trazer. Então, amados, diante disso, nós verdadeiramente observamos o quê? A soberania do nosso Deus. Diante desta passagem. E se a gente tivesse mais tempo, a gente poderia estar debruçando aqui, vendo em outras passagens como Deus, Ele é soberano. A salvação através de Cristo Jesus, ela mostra a soberania de Deus. A queda do homem lá no Jardim do Éden, ela mostra a soberania de Deus. O cativeiro que os judeus eles passaram ali na Babilônia, ela mostra a soberania do nosso Deus. Então a Bíblia, ela mostra, desde Gênesis a Apocalipse, como o nosso Deus, Ele é soberano. Como o nosso Deus, Ele é o Deus do impossível. Então nós precisamos verdadeiramente entender isso. Lá em 1 Crônicas, capítulo 29, versículo 11, diz assim: Teus, ó Senhor, são a grandeza, o poder, a glória, a majestade, o esplendor. Pois tudo que há nos céus e na terra é teu. Teu, ó Senhor, é o reino. Tu estás acima de tudo. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 15. A Bíblia vai falar o quê? Que Ele é bendito e único, soberano. O Rei dos reis, o Senhor dos senhores. Então, diante de tudo isso que nos foi mostrado nesta noite, nós precisamos verdadeiramente entender que diante do que estivermos passando, porque eu não sei o coração de cada um, eu não sei o que se passa na mente de cada um, mas nós precisamos, igreja, a igreja precisa se despertar verdadeiramente para essa soberania do nosso Deus. Não olhar o nosso Deus como um Deus distante, como uma marionete que Ele faz o que nós queremos que Ele faça. Mas olhar com temor para esse Deus que é amor, esse Deus que é justiça. Nós precisamos verdadeiramente olhar, sairmos daqui e verdadeiramente entendermos mais um pouquinho, Deus, realmente Tu és soberano. E que não há outro além de Ti. Que nós precisamos descansar em Ti e fazer verdadeiramente a Tua vontade. Aquilo que verdadeiramente lhe apraz. Porque Jesus, Ele está próximo de voltar. Então, nós precisamos verdadeiramente estar mais perto dEle. Estar buscando mais a esse Deus que é soberano.
a esse Deus que é o Deus do impossível. Então, para finalizar, nós devemos o quê? Descansar em Deus, por saber que Ele é soberano e que não há outro, como Paulo chegou lá em Atenas. Tantos filósofos com vãs filosofias, mas que não há outro além dele. E eu digo uma coisa a vocês, Deus, Ele é real. Se você não acredita em Deus, você comece a acreditar nele. Porque Ele é soberano e não há outro como Ele. Não há outro como o nosso Deus. Não estou falando de religião, mas estou falando de um Deus vivo.